1 Samuel capítulo 3. Os que encontraram, diga assim: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Os que não achou, diga assim: me espera. Muito bem. Diz-nos a palavra de Deus a partir do verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Verso 3. Repito: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Vamos lá, 1, 2, 3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Para ensaio ficou bom. Agora valendo, 1, 2, 3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Antes de sentar, diga para esse irmão que está do teu lado assim: não deixe a lâmpada apagar. Não deixe a lâmpada apagar. Quando a lâmpada é apagada, só dá treva, né? Não pode se apagar. Podeis assentar. Estamos no limiar de um ano que se termina, Anderson, e um ano que se inicia. Daqui exatamente uma hora, alcançaremos o novo ano, o ano de 2021. Caso a trombeta não toque dentro dessa uma hora, ou Jesus não nos chame para morar com Ele. Nesse texto que nós acabamos de ler, cujo tal Deus falou muito ao meu coração, nós vemos o grande contraste entre a perversidade da família de Eli e a fidelidade do menino Samuel. Perversidade versus fidelidade. Se a Bíblia estiver aberta ainda, me acompanhe, se não, abra no capítulo de número 2 deste mesmo primeiro livro de 1 Samuel, no verso de número 12 ao 17, a palavra de Deus diz assim, mostrando a perversidade da família de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira ou panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar tua alma. Então ele lhe dizia: não agora a hás de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. A perversidade desses moços
que ocuparia o sacerdócio era algo tão tenebroso que ninguém tinha paz mais no templo, ninguém tinha paz mais na casa de Deus, ninguém ia ali para sacrificar, para voltar aos seus lares de uma maneira satisfeita. No verso de número 22, a Bíblia diz: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Aquele povo que ocuparia o sacerdócio, que servia na casa do Senhor, estavam transformando a casa de Deus em um verdadeiro prostíbulo. A casa de Deus já não era mais um local de adoração. A perversidade tomou de conta do ambiente do coração daqueles homens. Em contrapartida, a Bíblia Sagrada diz no verso de número 18 da seguinte maneira: e Eli, porém Samuel, ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Enquanto eles prevaricavam, Samuel sacrificava. Enquanto eles pecavam, Samuel falava a verdade. Enquanto eles estavam transformando a casa de Deus em qualquer outro ambiente, menos na casa de Deus, o menino Samuel prestava o seu trabalho ao Senhor com total integridade e também reverência. A Bíblia diz que Samuel ministrava, capítulo 3, verso 1. Samuel ministrava, sendo orientado por Eli. Interessante, para não dizer como, que em um tempo onde a palavra de Deus era rara, onde as visões eram raras, Deus não falava mais com o povo. Era como se fosse a resposta de Deus ao pecado dos homens, começando pela casa de Deus, começando no tabernáculo, começando no lugar onde deveriam proceder de maneira que glorificassem ao nome do Senhor. Deus estava em silêncio. A Bíblia diz e mostra, onde nós lemos, que os líderes eram corruptos e o povo, em contrapartida, não obedecia mais à lei do Senhor. Toda a nação de Israel havia sido contaminada pela corrupção sacerdotal que imperava na época. A nação estava triste, desolada, desanimada. A nação, ela vivia consumida pela corrupção, e Deus continuava em silêncio, enquanto que eles buscavam ouvir a voz de Deus. Deus permanecia em silêncio. Diz-nos a palavra que o menino Samuel crescia ali, porque foi um propósito que a sua mãe fez quando orava no templo e pedia um filho homem que o entregaria na casa do Senhor. Alguns estudiosos afirmam que Samuel, nesse período, tinha por volta de 12 anos de idade. 12 anos de idade. Um menino que está em processo de crescimento. Um menino que está em processo de amadurecimento. Um menino que está se fortalecendo como Jesus. Consequentemente, a Bíblia nos diz: depois crescia e se fortalecia. Samuel era apenas um pré-adolescente, enquanto que o sacerdócio estava contaminado e não ouvia a voz de Deus. Com 12 anos de idade, Deus decidiu falar com o menino Samuel. Não importa para Deus a quantidade de anos que você tem que levantou a sua mão e aceitou a Cristo Jesus como Salvador da tua vida. Para Deus importa sim
todo tempo você ser um novo converso para continuar ouvindo a voz de Deus falando ao seu coração. Existem muitos que deixaram de ouvir a voz de Deus e já não a ouvem, já não entendem o que Deus fala, já leva a sua vida da maneira que o seu coração direciona. Deus deixa de falar com Eli, Deus deixa de falar com Ofni e Finéias, mas Deus não cala a sua voz. Enquanto ele encontrar um Samuel, ele continua falando o que ele bem quer falar. E se tiver 2 Samuel de Deus aqui nessa noite, um sou eu, que quero continuar ouvindo a voz de Deus falando ao meu coração. Glória a Jesus. Samuel, ele deitava, ele dormia em um cômodo ao lado do templo, inclusive juntamente com o sacerdote Eli, quando Deus fala com ele. No verso de número 3 que nós lemos, estava também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. A lâmpada de Deus era o candelabro de ouro, e este candelabro, ele tinha pelo menos 7 hastes, cuja cada uma das hastes tinha uma tocha de fogo. Olhando o tempo nessa perspectiva que eu estou, de frente para fora, ou de dentro para fora, o candelabro ficava do lado direito do templo, mais ou menos na direção da porta. Do outro lado ficava a mesa dos pães da preposição, e na frente estava o altar de incenso. Interessante que em Êxodo, capítulo de número 27, verso de número 20, o Senhor havia ordenado aos sacerdotes que nunca deixassem esse candelabro se apagar, que nunca deixasse a luz que brilhava dentro do lugar santo se apagar. Era função, era responsabilidade dos sacerdotes, todos os dias pela manhã e também ao entardecer, entrar dentro do templo, aparar os pavios. Todo dia eles faziam isso para que o fogo continuasse aceso, para que a lâmpada continuasse a iluminar o ambiente. Inclusive, era a única fonte de iluminação que existia dentro daquela casa. Caso o sacerdote não cuidasse, a lâmpada se apagava, e essa era a realidade. A Bíblia diz: antes que a lâmpada se apagasse, o menino Samuel estava deitado quando o Senhor falou com ele, e ele respondeu: eis-me aqui. Interessante que dentro do lugar santo estava o candelabro, dentro do lugar santo dos santos estava a arca, e dentro da arca estava as tábuas da lei, a palavra estava ali, mas o povo não honrava a palavra, o povo não reverenciava a palavra, porque o sacerdócio estava caído, o sacerdócio estava arruinado, o sacerdócio estava fracassado. Sacerdócio fracassado é neutralidade de palavra. Pastor que não prega mais a Bíblia, ele está levando a igreja ao fracasso. Mas dentro dessa casa nós ainda temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Nós ainda reverenciamos a palavra, honramos a palavra, andamos pela palavra, vivemos a palavra, amamos a palavra, porque somente a palavra é que ilumina o nosso caminho, que ilumina os nossos passos, os nossos pés, e nos conduzem às mansões celestiais, ao céu de glória. Aleluia! A palavra estava ali, mas não havia reverência, porque eles não liam mais a palavra, não meditavam mais na palavra, não atentavam mais para a palavra. A Bíblia Sagrada diz que Deus, ele chama Samuel pelo menos 4 vezes. Deus fala: Samuel.
Aí Samuel se levanta, corre até o sacerdote Eli e diz: o Senhor me chamou? E ele falou: não, volte a dormir. A voz chama a segunda vez: Samuel. E Samuel levanta a segunda. A terceira vez: Samuel. E Samuel levanta a terceira vez. Samuel não tinha costume de ouvir a voz de Deus. Foi a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez que Deus o chama. E ele pensava que era o sacerdote Eli que estava lhe chamando. E Eli também não entende, porque os seus olhos estavam duros. Ele também não obedecia mais a palavra. E devido a ele estar distante dela, os seus filhos fazendo o que achavam que deveria fazer, ele já não estava mais conhecendo a voz de Deus que chamava pelo menino Samuel. Mas a voz de Deus vai chamar pela quarta vez o menino Samuel, e ele vai entender, ele vai ouvir, ele vai responder. Sabe por quê? Porque todo servo fiel, ele tem ouvido atento e ele tem resposta imediata para a voz do Todo-Poderoso. Aqueles que não se contaminaram com o mundo, eles continuam entendendo a voz de Deus falar. Eles continuam entendendo a voz de Deus o chamar. Eles continuam entendendo todos os momentos que Deus chama pelo seu nome, que Deus chama querendo um particular. E ele entende a voz fraca, a voz mansa. Ele entende Deus o convidando, o falando, o revelando a sua palavra. Sabe o que me alegra, presbítero Abreu? Que em tempos tão difíceis para a igreja na face da terra, ainda tem muito Samuel ouvindo a palavra de Deus. Ainda tem muito Samuel ouvindo a voz de Deus. Ainda que a lâmpada esteja se apagando da vida de alguns, mas alguém que ainda está com o pavio aceso e está pronto a ouvir Deus falar com ele a todo dia, a toda hora. Ele fala-me hoje sim. Quem pode cantar? Fala tua bondade, fica ao pé de mim. Bem compassivo. Céu aberto está pra tua voz ouvir. Louvores e gozo pra te servir.
falar. Interessante, irmã Miriam, que quando Deus chama a terceira vez, que ele diz: olha, é Deus que está te chamando, e se Ele chamar de novo, aí você responde dizendo assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel deita. Imagino eu a expectativa tão grande do menino Samuel. Quando ele deita ali, ele fica pensando: Deus vai me chamar. E quando ele me chamar, eu estarei pronto para ouvir a sua voz e responder. Deus vai chamar o meu nome. Imagina a expectativa de Samuel. Quem sabe passou 5 minutos e Deus o chamou, e Samuel perdeu o sono e falava com ele: Deus vai me chamar. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou no meu coração: filho, diga para a minha igreja que eu quero chamar alguém nessa noite. Eu quero chamar alguém. Deus quer te chamar para diante dele. Deus quer te chamar para caminhar com ele. Deus quer te chamar para ter visões dele. Deus quer te chamar para usar a palavra dele. Deus quer tratar com alguém aqui nessa noite. Deus quer te chamar para perto. Deus quer descortinar coisas tremendas, grandiosas, que olhos humanos ainda não viu. Mas se você pipou na direção e falar: fala, Senhor, que o teu servo ouve, Deus quer te revelar coisas tremendas a partir deste momento. Ele fica na expectativa de que Deus possa chamá-lo novamente. Verso de número 9 e verso de número 10, a Bíblia diz: pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos lá, 1, 2, 3. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Para 3 não ficou bom. Valendo agora, 1, 2, 3. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Só quem quer ouvir Deus falar em 2021, glorifique o nome dele. Agora esteja atento para o que ele tem a falar com você. Porque tem gente que ouve Deus falar, mas não dá atenção para o que Deus está falando. Tem gente que pede para que Deus fale com ele, mas ele não quer viver aquilo que Deus está ordenando, aquilo que Deus está mandando. Mas assim diz o Senhor nessa noite: quer colher frutos que permaneçam para a glória de Deus? Continue a ouvir a voz do Senhor e fazer o que Ele manda, porque se ouvirmos a voz dEle, se obedecemos a palavra dEle, tenha certeza que Ele cuidará de cada um de nós. Aleluia! Verso de número 9 ainda, em sua parte final diz: então Samuel foi, se deitou no seu lugar. Verso 10: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse ele: fala, porque o teu servo ouve. Nessa quarta vez, Deus não chama Samuel apenas uma vez. Para que não reste dúvida, Deus chama 2 vezes: Samuel, Samuel. E Samuel estava tão na expectativa de responder a Deus que ele esquece até de reconhecer que é o Senhor. A frase ficava muito grande. E ao invés de falar: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, ele diz: fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo vai estar de pé para entender tudo que tu tens a falar comigo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Samuel, Samuel. E se Deus bradar hoje: Abreu, Abreu. Se Deus bradar hoje: Raimundo, Raimundo. Se Deus bradar hoje de santo, ou chamando o teu nome, o que tu tens a dizer para Ele? Qual o teu posicionamento diante do chamado de Deus? Qual a tua resposta
foi: fala, porque o teu servo ouve. É melhor ser um menino que ouve a voz de Deus do que ser um ancião que já perdeu a comunhão com Ele. É melhor ser um menino que chora na presença de Deus do que ser um ancião que há anos não chora mais. É melhor ser um menino que entende que Deus está chamando do que ser um religioso que acha que é dono da igreja. É melhor ser um menino que entende o chamado de Deus e se dispõe à vontade dele do que achar que Deus privatizou só porque tem uma credencial. Deus quer levantar menino Samuel nessa noite, porque Deus quer agir, quer trabalhar através da tua vida, se você estiver pronto para respondê-lo à altura. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor chama a Samuel antes que a lâmpada se apagasse. Ele chama Samuel antes que tudo se tornasse trevas. Ele chama a Samuel antes que o símbolo do candelabro, que é a luz da verdade, não brilhasse mais. Ele chama a Samuel antes que o lugar de Deus se transformasse em trevas. Ele chama Samuel antes que o sacerdócio por inteiro se corrompesse, que ainda que Eli estava corrompido, ainda que Ofni e Finéias estava corrompido, mas ainda tinha um menino Samuel escutando a voz do Senhor. Deus não precisa de multidões. Deus precisa de um Samuel que ainda entenda a sua voz. Deus precisa de um homem, de uma mulher que ainda tem coragem para respondê-lo. Deus precisa de um que entenda que antes que a lâmpada se apague, possa ouvir a voz de Deus. Deus precisa de um que entenda que antes que o mundo venha nos seduzir, entenda o chamado de Deus para a sua obra. Deus precisa de um que antes mesmo de se corromper, possa ouvir a voz de Deus o chamando. Deus precisa de um que antes mesmo de se entregar às paixões mundanas, possa ouvir a voz do Senhor falando com ele. Deus precisa de um que antes que encabonasse, porque encabou quer dizer foi-se a glória de Deus. Deus precisa de um que antes que a glória se vá, possa se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faça segundo o seu querer. Deus precisa de alguém que antes que a arca seja roubada pelos filisteus, possa se prontificar a ouvir a voz do Senhor falando dentro do arraial. A arca da aliança representa a glória de Deus, e antes que a arca seja roubada, Deus está chamando Samuel para essa última hora. Antes que a presença seja tirada, Deus quer levantar Samuel para essa última obra, para essa última hora. Antes da igreja sair da terra, Deus está chamando a Samuel para se pôr em pé e como arauto vai ensinar as verdades da Bíblia. Deus está chamando a Samuel para ir por todo mundo, por toda Pissarra, cidade, zona rural, dizendo que ele morreu na cruz para nos salvar da lei do pecado, que ele morreu na cruz para nos perdoar e escrever o nosso nome no livro da vida nas nações celestiais. Ele está contando com Samuel de Deus. Ele está contando com homens e com mulheres de Deus. Antes que a lâmpada se apague. Eu me lembrei de um testemunho contado pelo pastor Richard de Umbre. Foi um grande missionário na Romênia. Romênia, país devastado, assolado pelo comunismo. Era proibido se pregar sobre Cristo naquela nação. E todos que ousassem fazer assim, eles eram mortos. Para não falar do amor de Deus, olhe para mim.
Pastor Richard disse que Deus enviou ele a pregar na Romênia. E ele chegou ali em oração e falando: Senhor, como que eu vou pregar em um país, janela 1040, fechado para o teu evangelho? E Deus direcionou ele a fazer uma casa subterrânea. Ele tinha um menino, 12 anos de idade. E o menino falou assim: papai, a mesma chama que arde no seu coração antes que a lâmpada se apague, está ardendo no meu também. E eu quero sair pela Romênia para falar que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Pastor Richard falou para ele: não faça isso, senão vão te matar. E ele saiu e encontrou um outro garoto. E falou: ei, garoto, eu quero dizer para você que por você Deus enviou seu filho a este mundo. Ele sofreu, ele foi espancado, colocaram-lhe uma coroa de espinho, rasgaram as suas vestes, cuspiram no seu rosto, bateram na sua fronte, maceraram, zombaram, caluniaram, fizeram e aconteceram. Por final crucificaram ele na cruz e ele morreu pregado. Mas ao terceiro dia ele deixou a sepultura vazia para nos dar o direito de vida eterna com Deus e perdoar os nossos pecados. Aquele menino bateu e falou: é mentira, eu aprendi que Jesus não existe. Foi falando do amor de Deus, deixou todo o esplendor de glória para descer essa baixa terra. Daqui a pouco aquele garoto não se conteve, dobrou os joelhos e falou: é verdade que ele morreu por mim? Isso é verdade, pois eu quero receber ele como Salvador da minha vida também. Aquele garoto orou por ele e falou: levanta, tu conheceu o papai. E levou na casa subterrânea. Chegando ali, o pastor Richard olhou para aquele garoto e continuou falando: olha, por você Jesus padeceu na cruz, por você Jesus suportou a coroa de espinhos, por você Jesus suportou a lança do lado, por você Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, por você ele não negou você, ele não negou a cruz, por você ele não desistiu da cruz, por você ele foi colocado na tumba, mas por você também ele ressuscitou para te dar o direito de vida eterna. Aquele garoto ficou feliz e falou: eu sinto a presença dele no meu coração. Olha, pastor Richard, agora eu vou para a praça da Romênia Central e lá eu vou subir no alpendre e vou gritar para todos quantos me ouvirem que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. O pastor Richard falou: não faça isso, eles vão te matar. E aquele garoto olhando o pastor Richard perguntou: é verdade que Jesus morreu por mim? E o pastor falou: é verdade. E o garoto falou: pois vale a pena eu morrer por ele também. Eu vou para a praça e vou pregar que ele é o Salvador da humanidade. Ele foi para aquela praça, subiu naquele alpendre e gritou: moradores da Romênia, escutem-me por favor. Muita gente se aglomerou naquela hora e ele começou a falar: olha, por amor a você Deus enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Por você Jesus sofreu, por você Jesus foi martirizado, por você ele foi pregado na cruz, por você ele foi colocado no sepulcro e ressuscitou para salvar a tua alma. Veio de lá para cá, vários soldados pegaram aquele garoto, levaram para a cadeia. Chegando ali, eles falaram para o garoto: olha, isso é mentira, você não pode pregar isso. Para você não pregar mais sobre esse Jesus, nós vamos bater em tuas mãos com palmatórias. E eles deram 12 dúzias de palmatórias na mão daquele garoto. Os dedos quebraram, as unhas ficaram todas roxas, ele perdeu o movimento das mãos que logo começaram a inchar. Eles lançaram aquele garoto na cadeia e deixaram preso por uma semana, alimentando com meio pão e meio copo de água por dia.
dia, depois de uma semana nesse caos, depois de uma semana nessa masmorra, aquele garoto foi convidado pelo general, que falou a ele: olha, nós vamos te soltar, mas nós vamos te pedir, não vá mais pregar sobre esse Jesus, porque eu tenho poder para soltar e tenho poder para matar. Se você pegar, coisa pior vai acontecer. Soltaram o garoto foi para a mesma praça, subiu no mesmo alpendre, e ele falou: olha, antes que a lâmpada se apague, eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Eles vieram, pegaram ele a segunda vez, levaram para a cadeia, deixaram ele preso ali de novo no sofrimento, espancaram aquele garoto e arrancaram as suas unhas, e depois falaram: nós vamos te dar mais uma oportunidade para você sair e não falar mais sobre esse Jesus. Soltaram o garoto, ele foi para a mesma praça, subiu no mesmo alpendre e falou para o povo da Romênia: ei, moradores da Romênia, eu estava preso há alguns dias atrás, estou debilitado, estou fraco, o meu corpo físico não está suportando em pé, eu apanhei muito dentro da cadeia, mas eu continuo a dizer para vocês que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Eles pegaram aquele garoto pela terceira vez, levaram para a delegacia, colocaram aquele menino sobre uma cadeira, chamaram o general, que foi ver aquele garoto. Chegando ali, o general mandou que colocasse ele sentado em uma cadeira por sobre a mesa, e olhando para os olhos daquele garoto, o general falava: ei menino, eu tenho poder para te matar, mas eu tenho poder para te soltar também. Você vai ficar em pé sobre essa mesa, você vai subir nessa cadeira, ficar em pé sobre ela, e você vai bradar para todo o pelotão que está presente aqui, dizendo que Jesus Cristo é mentira e que comunismo é coisa boa. E se você não fizer isso, eu vou fazer algo que nunca mais você vai pregar sobre esse Jesus. O garoto então subiu na mesa, subiu na cadeira, olhou para aquela plenária presente composta de soldados e também do general, de comandantes, assim sucessivamente, e falou assim: olha, eu quero dizer para vocês que comunismo é coisa do diabo, Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Aquele comandante então bateu naquele garoto, derrubou ele com soco, pediu um alicate, pediu uma lâmina, puxou a sua língua e falou assim: olha, eu vou cortar a tua língua para você não pregar mais sobre esse Jesus. E puxou a língua do garoto e cortou lá do pé da mesma, e dizia assim: agora fala, garoto, que Jesus é Salvador da humanidade. Fala, garoto, que Jesus é Salvador da humanidade. Jogaram ele lá dentro da cadeia de novo. Aí deixaram, passaram a noite. No outro dia, um soldado foi ali para ver como que o garoto estava. Quando ele chegou, que olhou, saiu atemorizado, correu, chamou outro parça. Na hora que chegaram, que olharam, eles se comoveram, correram, chamaram mais alguém e foram chamando. Daqui a pouco correram, chamaram o comandante chegou ali juntamente com todo o seu aparato de soldados, e quando olhou ali na parede e olhou para o garoto estava morto sobre uma poça de sangue. Mas antes de morrer, ele bateu um punho no sangue e escreveu na parede branca da cela, dizendo assim: vocês arrancaram a minha língua, mas não conseguiram arrancar Jesus Cristo do meu coração. O soldado olhava para o comandante, um olhava para o outro, e começaram a olhar para a frase, olhavam para o garoto, olhavam um para o outro, e daqui a pouco eles começaram a dizer um para o outro: ei, se esse garoto teve a coragem de morrer por esse Jesus, é porque de fato esse Jesus deve ser real. E começou um a um se ajoelhar, e naquele dia Jesus salvou todo o comando da Romênia que estava presente ali. Todos se
porque um garoto entendeu que a lâmpada ia se apagar e que Deus precisava dele. Samuel estava dizendo: fala comigo, Senhor. Fala comigo, sim, antes que os amigos me tirem da tua presença, antes que as redes sociais me desliguem de ti. Fala comigo. E Deus te trouxe aqui nessa noite na virada para dizer ao teu coração: não tire os olhos de Deus, não tire os ouvidos da voz de Deus. 2021 está chegando e Deus precisa de homens e de mulheres que ouçam a sua voz. Deus precisa de obreiros que ouçam a sua voz. Deus precisa de jovens que ouçam a sua voz. Deus precisa de irmãs que ouçam a sua voz. Deus precisa de homens que ouçam a sua voz. Deus está chamando, está dizendo: Samuel, Samuel. E Deus quer ouvir uma resposta sua, porque Deus conta com você para essa última hora da igreja na face da terra. Deus está convidando para que você ouça a sua voz antes de abandonar a casa dele, antes de deixar o caminho da oração, antes de deixar o caminho da meditação na palavra. Deus está te chamando e espera você dizer: fala, Senhor, porque o teu servo quer ouvir a tua voz, para também transmiti-la a todos aqueles que precisam de ti. Aleluia. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, faz o fogo santo queimando, para o seu Senhor. Só quem quer ouvir, vai ouvir. Já a igreja cantar. Toca-me no braço, aleluia. Sabe por que Deus está chamando? Muitos são os que vão expirando. Pior que eles não têm esperança. Sem ter esperança. Se coloque em pé. Aleluia. Vai depressa lhes anunciando. Anunciar o quê? Que Jesus os leva para o céu. A igreja em alto e com som. Vai. Cante, cante,
salvação. Hoje ainda aberta está, pois a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Eu vagava nesse mundo, cadê o microfone? Eu vagava nesse mundo, não tinha paz nem um segundo, nem sabia o que fazer. Sabe o que aconteceu? E então a porta aberta, e um homem estava aberto, então eu parei para ver. Era um homem de branco, e seu rosto igual ao santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia, para mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação. Está chamando alguém aqui nessa noite. Você sabia que a porta da salvação um dia vai se fechar? Um dia vocês vão vir, poderão até vir na igreja, mas chegando aqui não vai encontrar o pastor, não vai encontrar os obreiros, não vai encontrar as irmãs que cantaram aqui. E hoje é tempo de alegria, mas naquele dia será tempo de desespero. Será dias de tristeza, dias de aflição, porque a igreja já deixou essa terra para habitar com Jesus. Jesus ama tanto o homem, que João 3,16 ele diz: Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somente Jesus pode salvar. A única válvula de escape para o mundo se chama Jesus. E a porta da salvação hoje ainda aberta está, mas um dia ela vai se fechar. Mas antes que ela se feche, eu quero que você olhe para quem está ao teu lado, que ainda não fez uma confissão por Cristo, e chame ele com muita coragem, com muita ousadia, e diga: vamos hoje fazer sua decisão por Cristo, iniciar o ano de 2021 já na presença de Deus. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que quer fazer sua decisão. Cadê a igreja que trabalha? Cadê aquelas irmãs, a irmã Nela? Cadê o Zaqueu que gosta de convidar as pessoas? Convida as pessoas de perto. A igreja não pode perder tempo, porque a lâmpada ela está se apagando. Vem, meu amigo. Jesus te ama. Jesus te chama. Jesus é o maior interessado em salvar a tua alma. Escapa-te pela tua vida. Então eu vim aqui para ser dos meus pedaços.